São organismos eucariotos, podendo ser unicelulares ou pluricelulares. São heterotróficos e usam compostos orgânicos como fonte de energia. Os fungos podem se reproduzir de forma sexuada e assexuada e necessitam de oxigênio para sobreviver, com exceção de alguns que são anaeróbios facultativos. Por fim, os fungos se dispersam no ambiente pela água, por sementes, insetos e pelo ar. Os fungos diferem das plantas por não possuírem nenhum pigmento fotossintético, não apresentarem celulose na parede celular, com exceção de alguns fungos aquáticos, e não armazenarem amido como substância de reserva. Ao contrário, se assemelham aos animais, pela presença de quitina em sua parede celular e o armazenamento de glicogênio como fonte de energia. Os fungos absorvem água, lipídios, carboidratos, proteínas, fatores de crescimento e vitaminas, que são essenciais para o metabolismo dos fungos. Além disso, precisam de condições ideais de pH, temperatura, umidade e oxigênio. A temperatura ideal é entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, mas os fungos podem se manter em temperaturas mais baixas ou mais altas. A umidade ótima para seu crescimento é entre 75% e 95%, mas também suporta uma ampla variação. O pH varia entre as espécies, mas de maneira geral, o pH neutro é ótimo para seu desenvolvimento. O meio artificial básico para trabalhar com fungos em laboratório é o agar saburô, que tem como fonte de carbono a glicose e como fonte de nitrogênio a peptona. Este é um esquema do metabolismo de uma célula fúngica. Observem bem a captação de glicose e a geração de ATP, tal como uma célula eucariota. Macroscopicamente, os fungos podem ser divididos em dois grandes grupos, os fungos filamentosos e as leveduras. O tipo de colônia dos fungos deve ser analisada conforme a textura, que podem ser classificadas como algodonosa, aveludada, granular e glabra, e a topografia das colônias, que podem ser classificadas como rugosa, umbilicada e verrucosa. A unidade estrutural dos fungos filamentosos é representada pela hifa, que forma um conjunto denominado micélio. As leveduras são constituídas por células individualizadas, ovais ou redondas, que frequentemente produzem brotos, formando células filhas. O micélio pode se apresentar de duas formas. As hifas são filamentos ramificados que contêm o material celular, e a membrana celular é recoberta pela parede celular. As hifas podem apresentar diferentes tipos de organização. Podem ser septadas, com septos transversais que delimitam compartimentos celulares com um ou dois núcleos. Os septos são incompletos, apresentando um orifício central que põe em comunicação direta o citoplasma de células vizinhas. Ou podem ser filamentos contínuos, sem divisões transversais, preenchidos por uma massa citoplasmática com vários núcleos. As hifas são estruturas multicelulares. As leveduras também são constituídas por membrana celular recobertas pela parede celular, mas ao contrário das hifas, são unicelulares. As leveduras frequentemente produzem brotos, formando células filhas. As pseudohifas são adaptações das leveduras, as quais se multiplicam, embora permaneçam unidas, formando estruturas semelhantes às hifas. Outra característica das leveduras é a cápsula. Fungos, como Cryptococcus neoformans, apresentam cápsula de natureza polissacarídica, que envolve a parede celular. Essa estrutura é fundamental na estratégia do criptococo contra as defesas do hospedeiro, sendo, portanto, um fator de virulência. A maioria dos fungos existe na forma filamentosa ou de levedura, mas alguns podem apresentar dimorfismo, ou seja, apresentam as duas formas. Em temperatura ambiente, 25 a 30 graus Celsius, crescem na forma de fungo filamentoso, mas em temperatura de 35 a 37 graus Celsius, crescem na forma de levedura. Essa característica é um fator de virulência, que oferece proteção contra macrófagos e diminui a resposta inflamatória. O sucesso da infecção depende de fatores ligados à resposta imunológica do hospedeiro e ao fungo, tanto quanto à quantidade inoculada, quanto aos fatores de virulência, dentre os quais podemos citar as moléculas de adesão, os receptores para hormônios, o dimorfismo e os mecanismos de escape da resposta imune do hospedeiro, como a cápsula, as azoenzimas e as proteases. As micoses são toda e qualquer infecção provocada pelo crescimento de fungos nos tecidos. Podem ser classificadas em micoses cutâneas, ou também chamadas de dermatofitoses, as micoses sistêmicas e micoses oportunistas.
Em uma infecção fúngica, o fungo se instala no organismo e aos poucos começa a ocupar o espaço entre as células e retirar nutrientes do meio. Além disso, as hifas também podem penetrar as células também para retirar nutrientes. Dessa forma, o hospedeiro torna-se debilitado conforme o fungo se desenvolve. Micóticas, existe outro tipo de doença fúngica, a micotoxicose, causada pela ingestão de toxinas produzidas por fungos, como por exemplo as aflatoxinas, patulina e ocratoxina. Em condições favoráveis de temperatura e umidade, os fungos crescem em certas rações e alimentos, resultando na produção de toxinas. A intoxicação pode ocorrer também através do consumo de alimentos originados de animais previamente expostos às micotoxinas presentes em rações. As intoxicações podem causar lesões no fígado, cirrose e carcinoma.